coluna Sua Saúde. Então, hoje o Dr. Juliano Brasil está conosco e a gente vai falar sobre hepatites virais, né? A gente estava até comentando com a Estela no começo do programa, Dr. Juliano, que a gente fala muito em campanha sobre dengue, sobre HIV, sobre agora a febre amarela, Covid, mas pouca gente fala de hepatites, né? Que é um problema antiquíssimo, mas que parece que as pessoas né, não dão a devida importância, porque até onde eu sei é um assunto muito sério e que pode provocar sérias consequências, né? Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. É bastante sério, sim, tem muito caso de hepatite aí sendo registrado, acho que foram, se eu não me engano, foram mais de 700 mil. Isso nesse ano? Nesse ano? Nesse ano. As hepatites virais, né? Em geral. Por que hepatite viral? Vamos começar por aí para a gente entender o que é essa doença. Porque hepatite, tudo que termina em it é uma inflamação, né? Então, a hepatite é uma inflamação do fígado. Ela pode acontecer por vários motivos. Infecções virais, vírus que causam hepatite, são as mais comuns. Mas você pode ter hepatite por uso de medicamento, você pode ter hepatite por doenças autoimunes, hepatite autoimune, você pode ter hepatite secundária, alguma outra doença que acaba inflamando o fígado junto. Então, causas de hepatite são várias. Infecções por vírus são uma delas e tem vários vírus que causam esse tipo de infecção. Cada um com uma característica. Inclusive, ela é também uma DST, não é? Ela pode ser adquirida sexualmente, né? Não todas, mas a hepatite B é uma DST e a hepatite C ela pode ser transmitida por contato sexual. É só B e C, tem outros tipos? Tem A, tem B, tem C, tem Delta e tem E. Olha. Mas na prática é A, B e C. As que mais comuns, mais frequentes. E como que eu sei se eu tô com hepatite ou não? A maioria delas não dá nenhum sintoma específico. Então, por exemplo, a hepatite A é a mais comum de todas. A maioria da população brasileira já teve. Então, se fizer exame em todos nós aqui, provavelmente algum vai dar positivo. Que já teve, né? Não que está tendo hepatite. Ela cura sozinha. Então, a maioria das pessoas já teve e nem sabe, foram sintomas brandos. Uma diarreia, mal-estar, náusea. Às vezes pode dar icterícia, que é o sintoma mais característico, né? Que é quando fica o olho meio amarelado e tal. A pele meio amarelada. Mas são sintomas mais brandos, então passa como uma virose qualquer, daquelas que vai na UPA e vai embora com diagnóstico de virose, e depois melhora, leva de pirona e fica sem saber o que era. Então a maioria das hepatites A são sintomas bem brandos. A hepatite B, ela às vezes dá um pouquinho mais de sintoma, principalmente esses sintomas que são mais característicos do fígado, né? Ficar amarelo, icterícia, acolia, que às vezes é quando as fezes ficam mais claras. Esses sintomas são mais característicos de doença hepática do fígado, e elas na hepatite B elas aparecem um pouquinho mais, mas muitas infecções por hepatite B são assintomáticas, então as pessoas têm e nem sabem, às vezes contraíram por contato sexual, às vezes o parceiro ou a parceira já contraíram também e nem ficaram sabendo, e estão lá. Muitas curaram, porque hepatite B a maioria cura, mas algumas cronificam e ficam hepatite B crônica e vai descobrir lá na frente quando tiver com cirrose ou com alguma outra coisa. Quando você fala que da questão de você se curar, o próprio organismo luta contra o vírus e derruba o vírus. A hepatite A, a imensa maioria cura, quase 100%. Não vou saber a estatística exata, mas a grande maioria das hepatites A não tem sequela nenhuma, cura, e é uma coisa bem limitada, 10, 14 dias. Mas a B, que daí já é mais complicada, também se cura, mas também pode acontecer de... A B tem em torno de 20% de chance de cronificar, então a maioria cura sozinho também, porque o organismo vai erradicar e deu. Algumas não curam e cronifica, fica com o vírus ativo no corpo, igual qualquer outra doença viral, por exemplo, HIV, e fica lá o vírus. Só vai descobrir lá na frente. Lá na frente, quando começar a ter fibrose hepática e quando começar os sintomas de cirrose. Essa coisa o doutor falou que essa hepatite ela não dá tantos sintomas assim visíveis, digamos assim, mas as fezes é ali um fator bastante importante que você pode estar analisando, né? Inclusive eu vi isso do paciente esses dias, então eu estou me lembrando disso, porque não é um sintoma comum da gente ouvir, né? As fezes estarem mais claras, mas as fezes estarem mais claras, mas não vou dizer branco, porque fezes não é branca, né? Mas mais pro branco, assim, isso é típico da falta de um pigmento nas fezes que é produzido no fígado, então é característico da hepatite. E você ainda se orgulha do teu cocô, dizendo, não, meu cocô é branquinho, não tem, não, é um problema que você tem, não né? Não seja racista. Não seja, é um problema que você tem aí, se você tá achando que, né, tá com o cocô mais claro, né, como o doutor disse. Pode ser um problema aí que você tem que... Imagine, até a cor do seu cocô tem que ficar cuidando, né? A icterícia é mais característica, né? O olho amarelo, tal, a esclera do olho amarelo é mais característica.
Mas tem pacientes que só tem queixa boba, assim, queixa que você nunca vai atribuir uma hepatite porque são coisas de dia a dia, por exemplo, fadiga, cansaço, mal-estar. Olha. Às vezes você vai investigar e daí na investigação você acaba pedindo um monte de exame. Daí aparece lá uma hepatite dessas da vida crônica. O exame de sangue já é a forma de detectar. Já. Ali você já consegue detectar se a pessoa tá ou não, né? Sim. Porque esses sintomas também, cansaço, pode ser tanta coisa, né? Então, por isso que eu digo, é difícil fazer o diagnóstico disso, porque não são sintomas muito característicos, a não ser quando está mais lá na frente. Agora, o senhor falou ali sobre a questão da pessoa detectar só lá na frente. Quando a gente fala no HIV, por exemplo, é muito complicado quando se detecta lá na frente, porque você pode ter uma vida absolutamente normal, tomando remédio, a gente já falou várias vezes sobre isso. Agora, a hepatite é assim também, quer dizer, se eu deixar para lá para frente, se eu não der bola para aqueles sintomas que surgiram quando eu adquiri o vírus, lá na frente vai ser muito mais complicado? Vai, é que as pessoas têm a ideia falsa de que o fígado regenera, né? Assim, não, já tudo bem se é só parar um tempo o fígado regenera. Não é assim não. O sentido do regenera é outro, não é esse. Uma vez que o fígado vai deteriorando, ele vai fazendo fibrose, ele vai fazendo como se fosse uma cicatriz, ele fica duro, assim, fica bem, ele encolhe bem e fica bem fibrótico. Uma vez que isso vai acontecendo, isso não é reversível. Isso é o processo de cirrose, né? É uma fibrose do fígado. E ele vai evoluindo, e como ele é irreversível, você não consegue melhorar o que já estragou, aí os sintomas da cirrose vão aparecendo, começa a juntar água na barriga, começa a ficar mais amarelo, começa com sinais de insuficiência hepática, confusão mental, enfim, daí são sintomas da insuficiência hepática, da falência do fígado. Então, à medida que você vai deixando a doença progredir, o dano vai sendo irreversível, você não consegue mais recuperar. O fígado é onde se concentra a hepatite. Sim, sim. Hepatite é uma infecção do fígado. Nós falamos da A, B e a C. A C sempre foi a mais grave delas, porque a imensa maioria das hepatites C cronifica. Então, quase todo mundo que contrai hepatite C vai evoluir para a forma crônica dela, que é justamente a forma que causa cirrose, e é uma causa importante de cirrose, porque a gente está acostumado a ouvir cirrose em bêbado só, mas não, cirrose dá por outros motivos. Até a pessoa mal de cirrose, nossa, mas nem sabia que era bêbado. Não é, né? Nunca bebeu na vida, às vezes. Não, basicamente tudo que dá hepatite também dá cirrose, quase. Então não é só o álcool. E com o passar dos anos, vai se agravando, e a hepatite C, ela é bastante transmissível, muito mais transmissível do que as outras, e ela tem uma característica de ser mais assintomática também. Então acaba que a pessoa também não descobre e vai ver lá na frente quando começar com a cirrose. Mas a hepatite C, o perfil da história da hepatite C mudou muito quando mudou o tratamento. Porque a hepatite C não era curável, não tinha cura. Então era quase certo que a pessoa que teve hepatite C, se não morrer antes, em algum momento da vida vai ter cirrose. E era por muito tempo uma das maiores indicações de transplante de fígado era hepatite C. Eu fiz residência num serviço onde tinha muitos transplantes de fígado, né? Que era no Hospital de Clínicas em Curitiba. Quase todos os casos de transplante que a gente entrava era hepatite C. E isso mudou, porque começou a ter drogas mais efetivas contra o vírus da hepatite C. As DA, né, são drogas que agem especificamente no vírus. E essas drogas tornaram a doença curável. Hoje, 95% das hepatites C são curáveis. Nossa! Então, veja, um troço que, como a medicina vai mudando, né? Há 20 anos atrás, quando eu me informei, não tinha cura. Tinha nada. Hoje é uma doença que 95% das vezes cura. Mas cura como? Com tratamento. Tratamento médico, antiviral. Sim, a principal droga. Não existe cirurgia, nada. Não, transplante de fígado, que é uma opção para quando está lá na situação muito ruim. Mas o transplante de fígado não trata a hepatite viral, né? Se você transplantar um fígado num cara com hepatite C, a hepatite C vai afetar o enxerto. Você vai ter hepatite C no fígado. Passar os problemas para ele. E daqui a pouco o enxerto estraga também. Então você tem que tratar do mesmo jeito. E com as drogas novas, a principal dela é Sofosbuvir. É uma das drogas novas, é um nome difícil de falar, né? É uma das drogas novas que se usa para hepatite, disponível no SUS e qualquer pessoa tem acesso. São três ou quatro drogas novas que saíram, e essas drogas são drogas, assim, como qualquer remédio que você vai tomar lá. O tratamento geralmente é 12 semanas e a grande maioria dos pacientes cura. O espectador perguntando aqui, o Márcio perguntando se no caso a hepatite, ela é provocada, ela pode provocar a cirrose, mas o álcool não provoca hepatite. Acho que é mais ou menos isso que ele quer saber. Não, mas o álcool provoca hepatite também. Também? Sim. O álcool não causa
você não chega na cirrose do nada. Antes de você chegar na cirrose, você tem uma hepatite. Em geral, é uma esteatohepatite, né? Infiltra gordura no fígado. Você tem a esteatohepatite não alcoólica, que não é por álcool, é só pela gordura. Mas você tem a alcoólica também, que também é muito semelhante. Então você faz uma hepatite, altera as enzimas hepáticas, altera exames do fígado. Isso cronicamente, porque a gente está falando do etilista crônico, né? Então é anos bebendo, não é assim, um mês bebendo que vai acontecer isso. Ao longo de anos bebendo e causando dano ao fígado, isso vai começando a fibrosar, vai começando a estragar e vai levando a cirrose. Hepatite depois da cirrose. Exatamente, então não é que chega direto na cirrose. O álcool também causa uma hepatite que com o tempo vai virando cirrose. Já que a gente está falando disso, eu li uma reportagem muito interessante essa semana, esse mês na Super Interessante, falando sobre a possibilidade de a gente ter em breve uma vacina por crack. Né? Uma vacina para as pessoas deixarem de ser dependentes do crack. E aí, eles diziam ali na reportagem uma coisa que eu não sabia, que basicamente, teoricamente, é possível fazer vacina para tudo, menos para o álcool, porque se você fizer uma vacina para o álcool, você vai matar a pessoa, porque a gente produz álcool no corpo. Aí você me corrija. Produz álcool no corpo porque a gente precisa disso. Então, se a gente tomar vacina contra, a gente morre porque a gente deixa de produzir daí o álcool. Certo? Vacina para álcool nunca li bem respeito. É isso que eles dizem. Não é impossível por causa disso. Mas faz sentido, sim. Que a gente produz o álcool. E, aliás, é importante você falar, porque já que a gente está falando de hepatite, a hepatite B e a A tem vacina, né? Tem vacina. E a vacina é obrigatória, então ela faz parte da rede, faz parte do programa de vacinação do governo, de imunização. E a grande maioria das pessoas, na faixa aí dos talvez 30 anos para cá, foram vacinadas. São 3 doses, né? Hepatite B, hepatite A. Que momento da vida que a gente tomou isso, doutor? A hepatite A é na infância, logo que nasce. Hepatite B, você tem no nascimento, no nascimento 2, 4 e 6 meses, se eu não me engano. Mas você pode fazer depois de adulto, são 3 doses, então você faz 0, 30 e 180. Eu acho que eu tomei depois de adulta de novo. Mas existe um exame para ver se a pessoa ficou imune ou não, porque só tomar vacina não é uma garantia de que vai gerar imunidade. E muitas pessoas que tomaram vacina não ficaram imunizadas. Poxa. Então, para quem tomou vacina, e a grande maioria das pessoas mais jovens hoje tomaram, é importante às vezes fazer o exame e ver se está imune mesmo contra a hepatite B, porque muitas acham que estão e não estão. Na verdade, a maioria nem sabe que tomou vacina, né? Mas tomaram. E muitas não estão imunizadas contra a hepatite B. Apesar de terem tomado vacina, não adquiriram imunidade, e aí o correto seria repetir o ciclo de vacinação. E elas estão disponíveis no SUS? Estão disponíveis em qualquer unidade de saúde. É só chegar lá e, tendo o exame dizendo que não ficou imunizada, leva lá e refaz o ciclo. São 3 doses também. Algumas continuam não se imunizando, para algumas pessoas a vacina não funciona. Que coisa! E bom lembrar, né? Não adianta querer tomar vacina depois que já está com o vírus, né? Não, a vacina é para prevenir. É para prevenir. O senhor falou dos 3 tipos e ele falou de 2 tipos mais raros, né? Sim. Esses tipos mais raros, eles são... Qual que é o grau de periculosidade deles? Não são mais nem menos do que os outros. A Delta e a E são variantes da hepatite B, né? Algumas com co-infecção com hepatite C. Então elas têm algumas características que são diferentes, mas dizer que ela é mais grave ou menos grave, não. Hepatite Delta a gente praticamente não ouve falar, e muito menos hepatite E. Acaba fazendo diagnóstico da B ou C, né? Não da Beyoncé, né? Da B ou C, né? As pessoas já vão confundir que a Beyoncé tem hepatite, né? E foi um furo que o Dr. Juliano Brasil trouxe pra gente, né? Não é isso. Geralmente é hepatite B. Patrícia está te elogiando, Juliano dizendo que você é um excelente profissional, né? E dizendo que funciona sim, né? Que não tem, né? A gente também já cansou de falar para os negacionistas, né? Porque agora que se ferrem também, né? Se não tomar vacina, fazer o quê, né? Não tem o que fazer, né? Bom dia para Fátima também, comentando aqui, elogiando também o doutor Juliano, né? Então, vias de regra, só para a gente resumir a nossa conversa. Doutor, a gente tem, então, 5 tipos, né? 5 tipos, mas as mais comuns são na verdade tem até mais tipos, né? Até mais, mas esses são os principais, vamos dizer assim, né? Porque a gente está falando dos vírus de hepatite, né? Que são específicos para hepatite. Então, hepatite B, C e A. Mas você pode ter hepatite viral por outros vírus. Por exemplo, Epstein-Barr, que é um vírus que causa citomegalovírus, é um vírus que pode causar hepatite. O próprio Covid, ele pode causar hepatite. Então, tem vários vírus que podem atacar o fígado e causar hepatite. Mas não são específicos do fígado que causam especificamente hepatite. Mas tem vacina e tem tratamento. Tem vacina,
tem tratamento. A hepatite B não tem cura, mas ela tem tratamento também. Tem como conviver com ela. Fica tipo HIV, assim. Vive bem, normal, só vai ter que tomar remédio. E fica tomando remédio e evita a progressão. E a B é que é sexualmente transmissível. A B é sexualmente transmissível, a C é transmissível por via sexual também, mas é transmissível por outras vias. E se estiver vacinado, não corre esse risco, né? Teoricamente. Não, se estiver vacinado, não. Se estiver imunizado, né? Porque às vezes tomou vacina, mas não está imunizado. A Cris está perguntando, bom dia, doutor. Sou a Cris, tem uma pergunta sobre o fígado. Tenho nódulo hepático e cisto hepático. Isso é grave? Difícil, porque tem que ver que tipo de nódulo é, né? Existem Pode ser benigno, maligno? Existem nódulos no fígado que não são nada demais. Um angioma, por exemplo, às vezes não é nada demais, é só acompanhar. O cisto no fígado, na maioria das vezes, é só uma bola com água dentro, não precisa fazer nada. O negócio é examinar. Mas existem cistos complexos, existem nódulos que são, por exemplo, metástases de câncer em outros lugares. Então, nódulo é uma coisa que sempre assusta quando você lê, né? Tem espectador aqui perguntando quando o exame de bilirrubina e amilase estão alterados. Pode ser alguma coisa no fígado? Pode. Na bilirrubinas tem grande chance de ser no fígado. A amilase geralmente é no pâncreas, mas pode ser outras alterações também. A amilase não é um exame específico para pâncreas. Não é específico, daí teria que fazer um específico, então. Entendi. Tá, então, né, as dúvidas dos nossos espectadores a respeito, então, de hepatites é o tema hoje do nosso quadro Sua Saúde com o Dr. Juliano Brasil, médico urologista aqui da nossa cidade, né? Marcelo também está dando parabéns aqui pro doutor e elogiando o trabalho dele, diz que é paciente. Obrigado, doutor. Queria muito agradecer a sua presença aqui, desejar que volte em breve, né? A audiência até subiu aqui, então a gente vai contratar ele para o elenco fixo do programa. Ele e o César. Eu fico imaginando o doutor olhando os outros com o zoinho amarelo. E esse aí, ó. Esse aí. E vampiro tem olho amarelo, né? Vampiro tem a mas nesse caso é vampiro, né, doutor? Doutor, obrigado e esperamos vê-lo em breve aqui no programa. Imagina, obrigado a todos. Venho sempre que pedir.